Em 2011, quando a Ford anunciou que não iria mais produzir o Crown Victoria, diversas agências de polícia americanas correram para garantir as últimas unidades do veículo para deixar estocado. Mas afinal, o que faz com que esse carro seja tão amado pela polícia norte-americana? Eu vou te explicar e são várias características bem legais. É como diz, né, compadre? Sanfona e tração traseira só toca quem sabe. Fala galera, como que vocês estão? Tudo certinho? Tudo tranquilo? Olha só, vocês já viram com certeza num filme, num seriado, num jogo, essas viaturas clássicas da polícia americana que são os Ford Crown Victoria. Tem uma imagem muito icônica que é aquele Crown Victoria tombado na avenida e um monte de gente protestando atrás com cartazes e tal. Eu não lembro se eu vi isso num jogo, numa série, num filme, enfim, mas é uma imagem clássica. E hoje você vai saber por que esse carro é tão amado. São um conjunto de características que ele traz de fábrica que fazem com que ele se torne a viatura ideal para a polícia americana. Então já se inscreve, deixa seu like se você gosta desse tipo de conteúdo. No final do vídeo, olha os nossos outros vídeos aí. Muito obrigado por você estar aqui e vamos lá. O Ford Crown Victoria é um clássico americano, um veículo icônico que todos nós sempre vamos lembrar. Foi usado por mais de 70% das agências de polícia norte-americanas e, na verdade, é um veículo histórico. Nos Estados Unidos ocorre uma coisa um pouco diferente. As montadoras de lá, no caso Chevrolet, Ford e Dodge também, costumam produzir veículos que já saem de fábrica com características de frotistas como a polícia. O Crown Victoria vem, na verdade, substituindo o Chevrolet Caprice 9C1 e também o Chevrolet Nova 9C1. Essa designação 9C1 na Chevrolet, ela demonstrava que o veículo era para atividades policiais, ou seja, tinha características específicas para a polícia. Esses carros também foram muito icônicos, vocês devem ter visto no cinema, mas com o tempo o Crown Victoria vai se tornando queridinho, especialmente porque ele foi o último carro que mostrava a personalidade do veículo americano, que era basicamente um carro V8 com tração traseira e construído sobre um chassi, ou seja, o Crown Victoria não é monobloco, ele é uma carroceria em cima de um chassi, o que já dá para ele a vantagem de ser facilmente reparado. Né? Essas manobras que a polícia americana costuma fazer de bater no outro carro quando está perseguindo para fazer ele rodar na pista ou ele sair da pista, ela é muito mais fácil de fazer com um veículo que é de chassi, porque não entortava a estrutura do veículo, ficando bem mais barato e fácil para você reparar. Então essa já é uma das características que faziam com que ele se tornasse um dos melhores carros para atividade policial. Né? Desde que ele foi lançado, ele teve, os primeiros modelos eram 5.8 V8, em torno de 180 cavalos, algumas versões dizem que um pouco menos, e o último Crown Victoria produzido, que foi em 2011, já era um motor Ford modular 4.6 V8 de 230 cavalos, que tinha um câmbio automático de 4 marchas, com 37 kgf de torque, e quase 2 toneladas, ele pesava em torno de 1.900 quilos nessa versão para a polícia. Né? Ele é vendido até 2008 para o público em geral, tá? Para as pessoas, para os civis, mas para a polícia ele ainda permanece até 2011. Embora as vendas dele para civis não eram lá muito grandes, né? Porque, cara, ele era a cara da viatura policial, é que nem aqui no Brasil tu olhar uma Blazer na rua, entendeu? Tu olha para uma Blazer, tu vê uma viatura de polícia, cara, não adianta, entendeu? Se ela não é uma viatura naquele momento, ela já foi uma viatura em algum momento. Chegou uma Blazer, você fala, cara, esse carro já foi viatura. Embora muitas não foram, mas meio que ficou a característica, né, do carro ali. Mas além dessa questão do chassi, quais são as outras características que tornam ele interessante de fábrica? Bom, ele saía um pouco mais alto e com uma suspensão mais robusta. A Ford colocava determinados elementos na suspensão que faziam com que ela ficasse mais forte e o carro mais alto justamente para que ele pudesse subir meio-fios, atravessar canteiros sem que ele batesse o cárter no meio-fio, por exemplo, e viesse a vazar todo o óleo e danificar o motor. O que fazia com que ele rolasse mais nas curvas, né? Mas por outro lado ele se tornava um carro bem melhor de você poder subir aí em calçadas, etc, caso fosse necessário. Na parte mecânica também havia modificações, galera. O câmbio dele, como era um veículo de frota,
não tinha necessidade de ter trocas de marcha tão suaves igual um carro para um civil. Então o câmbio dele era programado para trabalhar com trocas mais bruscas, como se você trabalhasse numa versão Sport de um câmbio normal. Então ele reduzia mais rápido, segurava mais o giro para que o carro pudesse ter uma aceleração mais rápida, uma vez que não precisava ser uma troca suave para conforto ou coisa assim. Inclusive a aceleração dele é muito boa, mesmo sendo aquela banheirona, né? Ele tem um V8 ali e puxa muito bem. Agora imagine um V8 daquele trabalhando em marcha lenta ligado o dia inteiro embaixo de um solão assim. Claro que um motor tão grande desse acaba sofrendo, né, com o calor que ele mesmo produz. Assim como se ele tiver numa perseguição, andando em giro alto por muito tempo, também ele acaba superaquecendo. Então, nessas versões de frota, especialmente da polícia, a Ford colocou radiadores de óleo para que auxiliassem, né, na refrigeração do veículo para que ele não superaquecesse, nem por ficar muito tempo em marcha lenta, nem por ficar muito tempo em marchas altas, caso tivesse uma perseguição, por exemplo. Uma das coisas que agradava muito os policiais no Crown Vitória é porque, como a alavanca de câmbio dele ficava na coluna de direção, todo esse espaço do console central ficava vago. Isso facilitava para que todo equipamento de polícia fosse colocado ali, como laptop, sistemas de rádio, sistemas que controlam as luzes do carro, e no meio, entre os bancos, ainda havia um espaço para colocar armas longas. Então eles conseguiam colocar todo o equipamento e as armas sem mexer no conforto do policial. Aliás, essa é outra característica dele, ele tinha bancos muito bons, grandes, de maneira que o policial podia trabalhar o dia inteiro ali sem cansar muito, né? Porque ele tinha um espaço para tudo, tinha espaço para o policial, para os equipamentos, sem se apertar ninguém ali. Na parte de trás do carro, um grande porta-malas, onde cabiam diversos equipamentos, e aonde eles levavam ali então os presos, né, também havia um grande espaço. Como o preso sentava atrás do policial, normalmente esses Crown Vitória que vinham para a polícia vinham com barras de ferro nos encostos, né? O encosto da polícia aqui, eles tinham barras de ferro para que não ocorresse do cara puxar uma faca ali e conseguir ferir o policial na frente. Então era tudo pensado para isso. O teto também tinha reforço justamente por causa da questão de luzes. E vocês sabem, né, que uma viatura tem muitas luzes, laptop, sistema de rádio, etc. Então, uma bateria convencional, um alternador convencional não iria conseguir suportar toda essa carga. De maneira que o Crown Vitória já saía de fábrica com alternadores maiores e baterias com capacidades de carga maiores. Haviam também modificações no diferencial, né, que levava a tração até as rodas, e os sistemas de freio também eram maiores, já que ele acabava andando mais rápido, precisava parar também um pouco mais rápido, e ele também normalmente era mais pesado do que um Crown Vitória civil. Uma coisa que distingue os Crown Vitórias que eram de civis para os que foram da polícia é porque os da polícia não tinham aquele tecladinho de você abrir sem chave do lado da fechadura. Você já deve ter visto isso no Fusion, né? Aquele teclado. Aquele sistema ali só existiam nos veículos civis. Os que eram vendidos para a polícia, né, os Police Interceptor, eles não tinham nem uma chave específica. Para que justamente no caso de uma emergência, a primeira chave que eles achassem, eles catavam, ligavam o carro e saíam. Não tinha perigo do carro não ligar porque não era a chave específica daquela viatura, né? Não há relatos de problemas mecânicos crônicos nos Crown Vitória. Mesmo nos primeiros modelos até os últimos, o motor sempre foi um sinônimo de robustez mecânica. Tanto da parte de câmbio quanto da parte de motor, todos eles eram muito bem servidos. Ele teve um problema de segurança que infelizmente levou alguns policiais, né, a perder a vida, mas era por causa do seu tanque de combustível que ficava lá embaixo do porta-malas. Quando esse carro sofria um acidente, que havia uma colisão traseira ali, esse tanque normalmente abria e podia incendiar e o carro explodir. Alguns oficiais, infelizmente, perderam a vida nesse tipo de acidente, que posteriormente foi corrigido pela Ford por um sistema de supressão de incêndio. Então, quando acontecia do sistema entender que tinha fogo ali, o próprio carro tinha um sistema de supressão de incêndio que apagava o incêndio ali para não acontecer.
Não foi só nos Estados Unidos que ele fez sucesso, ele também foi vendido na Rússia, né? Foi da polícia de Moscou. Algumas unidades foram para a Ucrânia, para a Bielorrússia, algumas foram para a Arábia Saudita, para os Emirados Árabes. Inclusive o último Crown Victoria, que foi produzido no dia 15 de setembro de 2011 em Ontário, o destino dele foi a Arábia Saudita. Inclusive arrancou diversas lágrimas ali das pessoas da linha de produção, porque foi um carro muito bem quisto. E ele deixou de ser produzido porque já não fazia mais sentido produzir um carro tão grande com um motor V8, sendo que hoje já o downsizing, né? Você extrair muito mais potência de motores turbo do que ter ali um V8 beberrão, especialmente imaginando que nos Estados Unidos tem legislação agora de emissão de poluentes e, né, combustíveis mais caros, etc. Então, por esse motivo, a Ford optou por retirar ele de linha e algumas agências literalmente correram para comprar as últimas unidades para estocar. Tá? Essas unidades que eles compraram, eles deixaram guardadas e à medida que eles vão tirando um veículo de serviço, eles vão colocando outro Crown Victoria, de maneira que ainda existem vários trabalhando e mesmo os que vão saindo do serviço de polícia, eles são vendidos no mercado de usados, né? E muito bem quistos, muita gente gosta dele, são usados muitas vezes por taxistas. Cara, imagina, o veículo ele trabalha para polícia, né? Que já tem uma exigência grande, e depois ele ainda vai trabalhar de táxi, tamanha robustez desse carro. É aquele tipo de banheirona, né? Tem quem gosta, mas tem quem não quer nem ver na frente, né? A Ford então oferece para a polícia americana o Ford Interceptor, né? E o Ford Utility, que são variantes do Taurus e do Explorer. Além desses, existe o Dodge Charger, que pode sair especificamente para a polícia. Já veículos bem mais modernos, muito mais econômicos. Eu não sou saudosista de dizer que não vão durar, mas né, ainda não se sabe, não se provou tanto para dizer, olha, eles duram muito mais do que o Crown Victoria e tal. Porque a gente sabe que o Crown Victoria, a grande vantagem dele era justamente a simplicidade, né? Ele era um carro totalmente voltado para a robustez e por isso durava tanto. Quanto menos coisa tinha, menos coisa estragava, né? E esse foi o Crown Victoria e os motivos pelos quais ele se tornou tão famoso nos Estados Unidos. Porque ele de fato aglomerava ali uma série de características que tornavam ele um carro ideal para o serviço que ele se prestava. Gostou do vídeo? Deixe seu like aí, comenta pra gente o que você quer ver no canal que eu vou trazer para vocês. Compartilha aí, dá uma força para nós. Muito obrigado e até a próxima.